Graça e paz no Senhor Jesus. Você que nos acompanha nas mídias sociais, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e de sua família. Estamos felizes por mais uma manhã, o povo de Deus se reunir na sua presença para bendizer o seu nome. Meus amados, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos elevar a Deus em oração e apresentar diante do Senhor esse trabalho, tudo que for feito nessa manhã. Oremos. Bendito Deus e Pai, graças nós te damos pelo privilégio santo que temos na manhã deste dia, estarmos na tua presença para agradecer, para louvar e para exaltar o teu nome, pois nós reconhecemos que tu és o único digno de adoração. Por isso recebe, Senhor, o nosso louvor nesta manhã. Que os nossos lábios cantem e exalte ao Senhor e o nosso coração se derrame na tua presença. Abençoe grandemente a vida de cada criança aqui, jovens e adultos que vieram com esse desejo de adorar o Senhor nesta manhã. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a tua palavra, de maneira que sejamos edificados, exortados para crescimento do povo do Senhor. Abençoe o nosso pastor que vai ministrar a tua palavra, dá a ele a sabedoria, dá a ele o entendimento, dá a ele a intrepidez e a direção do teu santo e precioso Espírito. Por isso abençoa o teu povo nesta manhã, em demais lugares onde o teu povo está reunido, Senhor, louvando o teu nome. Sejamos todos aqui felizes na tua presença, alegres e satisfeitos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. É no Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino do cantor cristão de número 15. Hino do cantor cristão de número 15. Ele é um hino bem conhecido e expressivo. Você pode soltar a sua voz e cantar bem forte, bem alegre, o hino de número 15. Exultação, a Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Hino de número 15, exultação, cantemos. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vede todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos e luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vede todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus
demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória de céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. É bom louvar o Senhor. Amém, meus irmãos? Temos aqui um aviso e gostaria de comunicar a toda a igreja. Nós vamos repetir esses avisos na semana. A MCA da Igreja Batista Bíblica da Fé tem a honra em convidar as amadas irmãs para celebrar o seu 56º aniversário. O tema será: Seja como a flor do deserto. A divisa Jeremias 17, de 5 a 11. E a irmã que vai ministrar a palavra será a irmã Neuceli Melo, da Igreja Batista Jerezim. Será no dia 25 de fevereiro. Então, anote aí, 25 de fevereiro, às 16 horas. Fica lá na rua Epitácio Pessoa, número 650, no bairro de São Lázaro. Então, é um convite para as irmãs e os seus digníssimos esposos são convidados, porque tem que levar as esposas, né? Então, já estão convidados também. Então, façam presente lá na representação da nossa igreja. Então, Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, para o capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, eu convido você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos ler do versículo 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. As provas e a certeza do amor de Deus, que está em Romanos, capítulo 8, verso de 31 a 39. Como já de costume, nós estamos aperfeiçoando cada vez mais, fazer uma leitura uníssona. Então, mais uma vez, em uma só voz, vamos ler esses versos da santa palavra do nosso Deus. 1, 2, 3. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Como é bom nós podermos ler essas palavras abençoadoras, a certeza de que estamos plenamente seguros no amor de Deus. E Jesus disse assim, que as suas ovelhas estão nas suas mãos, e das suas mãos, quem os arrebatará? Estamos plenamente seguros. E nessa certeza de que o Senhor nos guia, nos guarda, nós vamos estar cantando o hino de número 351. Hino de número 351, direção divina. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas. Eu tenho por bem-vindo teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas dantes na sangrenta cruz. Por meus pecados foram transpassadas, e posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Eu tenho em seu poder constante amparo, forte é seu braço, imenso seu amor. Em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar essa parte de louvor e vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Eu queria convidar você a ficar em pé, que no momento em que nós estivermos cantando e você fizer esse momento de entrega, de oferta, você pode cumprimentar o seu irmão. Como disse a irmã Sarita hoje, está um pouco frio e está bom para abraçar, né? Então dê um abraço no seu irmão em Cristo Jesus, o abraço respeitoso, né? Aquele que aconchega, consola e que anima o coração dos desanimados. Então, vamos cantar Como é Precioso, irmão, porque não existe uma comunhão mais preciosa que esta, a comunhão dos santos, reunidos na presença do Senhor. Cantemos. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho
existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Como é bom, né? Chegou uma família aí, já foi recepcionado com um abraço caloroso desse. Vamos voltar outras vezes, né, irmã? Que bom, né? Podemos assentar. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor e, em reverência, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar nessa manhã. Deus abençoe a todos. Aos nossos amigos e irmãos que estão presentes, a graça do Senhor seja com todos. E a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, e esteja sempre conosco, nos acompanhando através de nossas redes, ouvindo a palavra de Deus, que é o conselho de Deus para nós. É o nosso alimento espiritual. A Bíblia, ela nos guia, ela nos conduz dentro da vontade do nosso Deus. Convido a você que tem Bíblia, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Atos, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. E assim diz as Sagradas Escrituras registradas no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. E diz assim as Sagradas Escrituras: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nesta noite, nesta manhã maravilhosa, para a glória e honra do teu nome. Nós pedimos tua graça em nome de Jesus. Amém. O império do interesse pessoal. O império do interesse pessoal. Amados, nós temos aqui os discípulos conversando com Jesus, estava muito na mente deles algo interessante para eles, que era o reino de Israel ser colocado, dado por Deus.
pensavam eles que Jesus iria restaurar o reino, libertando Israel do jugo dos seus opressores. Com isso, eles tinham também em mente que eles poderiam ser beneficiados com cargos importantes, com posições importantes dentro da sociedade, em que as pessoas poderiam olhar, observá-los, sendo eles aqueles que ajudam a Cristo como se fossem ministros do rei. Cristo seria o rei e eles então seriam ministros. Isso levou até ao âmbito da família e levou a uma mãe a pedir a Jesus que, quando ele estivesse no seu reino, lembrasse dos filhos dela, porque eles estavam muito juntos com ele, com o mestre, e que não esquecesse do trabalho que eles tinham feito, e desse para cada um deles uma posição muito importante, um à direita e outro à esquerda. Duas posições importantes. Ali mostrava o interesse material dos discípulos, que não é diferente também para hoje. Quantas pessoas estão mais interessadas nas posições, na vida material, do que na vida espiritual. Por isso, vamos pensar nessa manhã sobre o império do interesse pessoal. Torna difícil ao homem desprender-se de seus conceitos materialistas. O império do interesse pessoal torna difícil ao homem desprender-se do seu interesse materialista. As pessoas não levam muito a pensar nisto, nas coisas materiais. Então, o sonho de um império, está no versículo 6, nos fala disso, e em Mateus 4,17, olha o que Jesus também diz a eles em Mateus 4,17. O evangelista Mateus escreve isso em Mateus 4,17 sobre esse sonho deles. E olha o que diz as Sagradas Escrituras. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Mateus estava falando sobre o reino dos céus. Agora, aqui no livro de Atos, Jesus está conversando com os discípulos, e eles queriam saber então o reino dos céus. Aqui era o sonho de um império real, tá? O que eles queriam. Então Jesus havia começado a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele começa a falar, a pregar o evangelho, e ele começa falando sobre arrependimento, e que esse reino exigia arrependimento. Ele explicou por meio de parábolas a que se assemelhava ao reino dos céus. Ele explicou para os discípulos, através de parábolas, de comparações, a que se assemelhava, poderia comparar o reino dos céus. E os discípulos não entenderam muito bem isto. Os apóstolos, eles começaram a pensar em um reino onde eles poderiam se tornar grandes, assumindo importantes funções, posições que lhe dessem honra e glória. Eles não entenderam de que reino Jesus estava falando. E então, alguns deles começaram a pensar nas posições, nos cargos que eles poderiam ocupar, as funções tão importantes, de alta posição diante da sociedade, e eles seriam bem vistos por todos. Mas Jesus vai dizer a eles algo diferente. Então, essas preocupações, elas chegaram a ser assuntos importantes também no meio da família. A tal ponto de uma mãe pedir para seus 2 filhos, no esperado reino, que ele desse posições honrosas a seus 2 filhos. Está em Mateus capítulo 20, vamos olhar aqui. Mateus capítulo 20, e versículos 20 e 21, olha o que diz as Sagradas Escrituras. Mateus 20, 20 e 21. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aqui já era pedindo um emprego para os filhos. Seria errado se isso fosse verdadeiro, digamos assim, se o reino de Cristo fosse material, fosse desse mundo,
Seria errado ela ter pedido? Não. Mas veja bem, ele está falando de um reino que ela não entendeu. Mas por quê? Porque isso foi levado pelos seus filhos, que eram apóstolos, discípulos de Cristo, a conversarem sobre isso no meio da família. E provavelmente elas eram seguidoras de Cristo também. E ela entendeu que pelo motivo deles seguirem a Cristo, servirem a Cristo, eles mereciam uma posição muito boa no reino de Cristo. Faz-nos lembrar de hoje, né? Quando você conhece algum político, alguma pessoa que é candidato, principalmente se for a governo do estado, a prefeito ou a presidente da república, muitos se achegam a eles para pedir um emprego para quem está desempregado, não é isso? Ó, dá um jeitinho lá, para ver se consegue um trabalho para meu filho, para meu parente que está desempregado. E ela pensava que era um reino político e foi assim pedindo essa ajuda. Então, esse reino daria aos discípulos oportunidades para concretizarem suas ambiciosas posições. Aqui, eles iriam, então, concretizar algo que eles queriam. A ambição de ter uma posição, de ser visto por todos. Isso faz parte da vida do ser humano. Mesmo a pessoa sendo um crente, uma crente em Jesus, a pessoa sendo serva do Senhor ou servo de Deus, ainda assim, isso pode acontecer na vida de alguém. Eles estavam em um estado de ansiedade para livrar-se do jugo estrangeiro que eles estavam. Então, Israel estava sob o jugo romano. E eles odiavam esse jugo. Eles odiavam, os judeus odiavam a serem escravos subordinados ao jugo estrangeiro. Para isso para eles era uma humilhação. Então, eles esperavam um reino em que eles seriam superiores às outras nações. E se Deus iria estabelecer esse reino, então eles seriam superiores às outras nações. Primeiro porque Jesus poderia fazer milagres. Do nada, ele fazer pão. Ele multiplicar as coisas. De 5 peixes, ele multiplicar vários. E de poucos pães, ele também fazer vários pães. Então, era um reino onde as pessoas não iriam se preocupar. Mas era um pensamento materialista. E Jesus não estava pensando nisso. Às vezes você pode perguntar, mas isso não eram os apóstolos que seguiam com Cristo? Mas eu te pergunto, trazendo para os nossos dias, isso não acontece no meio do povo de Deus? Não acontece? Né? Alguém pensando que, e mais na parte material do que na parte espiritual? Será que as pessoas não se preocupam? Mas pastor, é pecado eu me preocupar em ter um bom emprego, uma boa posição na sociedade? Não, não é pecado. O pecado é quando você se orgulha. É quando você põe em primeiro lugar as coisas materiais. No fundo, havia um orgulho dos discípulos, um pensamento de méritos próprio. Mesmo Jesus tendo-os ensinado sobre o sofrimento e a autonegação, mas ainda eles continuavam no orgulho que eles deveriam ficar livres de todos. Era um orgulho que fora ensinado, que desprezava, é ensinado sobre o sofrimento e a autonegação. Jesus havia ensinado a eles a autonegação. Jesus havia ensinado a eles a autonegação. Mas era um orgulho que desprezava seus irmãos e a vontade e a honra, a vontade de Deus, isso eles desprezavam, a vontade de todos eles desprezavam. Tinha os outros discípulos, mas eles não olharam para os outros também. Eles desonraram os outros. E que com isso causou também uma discussão entre eles, um desentendimento entre os discípulos, por causa dessa posição de querer ser mais do que os outros. Irmãos, tem crentes hoje dentro das igrejas, que acham que, porque ele tem até às vezes condições financeiras, melhor do que outros irmãos, e acham que merece uma posição melhor dentro da igreja, que a atenção deve ser dada maior para eles, e que até muitas das vezes ele acha que o pastor deve ser subalterno dele,
Ele tem que comandar todos. A igreja tem que fazer a vontade dele. Eu dou o dízimo maior do que os outros. Bem, e a minha posição na sociedade é maior do que a dos irmãos. É maior do que a dos irmãos. Mas também tem os irmãos que quando vê, tem muitos crentes que já conheci em determinadas igrejas, e quando tem um irmão, ele tem uma posição maior na sociedade, muitos irmãos só vivem lá junto com ele, lá pedindo dele. Dentro da igreja, só o irmão chegando lá com ele, irmão, aí o camarada chega e fica olhando assim, assustado com aquilo, e muitos deles vão embora. O direito de cada um é só aquilo que a Bíblia diz, irmãos. Se ele quiser contribuir além daquilo, das contribuições, ofertas e dízimos, direito dele. Mas pensando aqui só no bem materialistas. Então, o orgulho, ele é um pecado que mais facilmente nos acerca e é difícil livrar-se dele. Aqui era um orgulho de posição, até superiores aos outros apóstolos. Cuidado para que esse orgulho não entre na sua vida, ele queira lhe considerar que você se ache melhor do que os outros irmãos, pela sua posição, cargo que você ocupa, ou que você almeja ocupar, ou querendo assumir uma posição para querer ser bem visto dentro da igreja, visto por todos, simplesmente um orgulho. Então devemos lutar por uma ambição santa, santa em graça e santidade, não por uma cobiça em exceder os outros em pompa e grandeza. E o que a Bíblia nos ensina com essa atitude dos discípulos é que nós devemos ter um desejo, essa ambição santa, santa em graça, de uma vida de santidade. Essa deve ser o desejo principal do crente, uma vida santa, desejo de agradar a Deus, de viver segundo a vontade de Deus, e não simplesmente desejo de posições nessa vida material. Porque isso passa, isso é passageiro, não glorifica a Deus. Nessa maneira de orgulho, de querer apenas uma posição para ser visto, se considerar melhor do que os outros. Jesus vai responder a eles sobre essa atitude deles no versículo 7. No versículo 7, Jesus dá a resposta, vai responder em relação ao que eles pedem no versículo 6. Sobre o pensamento deles, Jesus responde sabiamente e revela a onisciência de Deus, pois bem ele sabia que fazer conhecido a data em que se realizaria esse acontecimento com tanta antecedência iria os ajudar a invalidar um dos principais motivos de vigilância e alegria. Então, se ele antecipasse essa data com tanta antecedência, ia prejudicar a vida deles, como prejudicaria a vida de muitos hoje, que era um dos principais motivos de vigilância e alegria. Vigiar e ter alegria em esperar o Mestre. Então Jesus diz a eles algo muito importante. Aconteceria com eles o mesmo que aconteceria com as pessoas em geral, hoje também. Se pela razão chegasse ao conhecimento a data de passar tempo para a eternidade, ou seja, a data de passar esse tempo para a eternidade, o que seria isso? Se pela razão, raciocínio deles, eles tivessem o conhecimento da data da vinda de Cristo, quando seria esse reino de Cristo, que estava se referindo ao reino milenar, então iria acabar com duas coisas deles. Iria tirar deles algo muito importante: a motivação e a vigilância em esperar o Mestre. Porque eles não iam mais ter motivos, eles não iam mais entrar em vigilância, não iam mais vigiar. Tanto serviria para eles como para nós também hoje. Você já imaginou se nós soubéssemos hoje a data da vinda de Cristo? Como seria, irmãos? Será que a vida teria algo assim tão motivador? Será que teríamos algo motivador de santidade? Jesus estava, não, eu sei quando ele vai voltar, eu sei quando ele vai voltar, mas não é isso.
né? Então, o reino virá, mas ninguém sabe quando. Então, diante das dificuldades, através dos anos, eles deveriam permanecer, como nós também, permanecer em nós a esperança, mediante as promessas de Jesus Cristo. O que deve permanecer em nós, como também aos discípulos, é a esperança de que ele disse: eu vou, mas eu volto. Eu vou e eu volto. Estava falando do reino milenar, mas antes que esse reino aconteça, ele falou de algo muito importante: arrependimento, não é isso? Que isso é que é o importante, porque o reino de Deus exige arrependimento, mudanças de pensamento. Só há mudanças quando há mudança. E essa mudança ela vem interna e não é feita pelo homem, é feita pelo poder do Espírito Santo. É Deus quem faz essa obra maravilhosa. Irmãos, e às vezes até nos espanta quando olhamos para muitos crentes que eles estão tão embebecidos com esta vida, com a corrida do bem material, e esquece da vida espiritual. Sentimos seguros e debaixo da proteção e da conduta do grande pastor, descansando totalmente nele. O evangelista Lucas, ele diz isso aqui em Lucas capítulo 12, versículo 32. Olha o conselho de Cristo em Lucas 12 e 32. Olha o que Jesus, ele nos diz, Lucas 12 e 32, e ele diz assim, ó: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o quê? O reino, o seu reino, aquilo que é dele, ele deu para nós. Agradou a ele dar o que é dele. Então veja bem, é dele, não é nosso, mas foi da vontade dele dar a nós. E para nós é um motivo de alegria motivação para nós servirmos a cada dia. A cada dia. Você faz parte do reino de Deus. Faz parte do reino de Deus. Então aqui nós sentimos seguros, debaixo da proteção e da conduta do grande pastor. E nele nós descansamos. Mesmo em meio a grandes tribulações, a grandes provações, nós descansamos no nosso bom pastor, que é Jesus. Então a promessa de Cristo de dar um reino é também para nós. Nós temos essa promessa hoje, desse reino. Você não faz parte do reino de Cristo? E temos também a promessa de estar com Cristo no reino milenar. Apesar de ter aqueles que não acreditam no milênio. Apesar também de ter aqueles que não acreditam que a igreja vai passar não vai subir antes da tribulação, eles não acreditam. Ou seja, acredito que a igreja vai passar na tribulação. Então a esses eu desejo uma boa tribulação para eles. Podem ir tranquilamente, fielmente. Não tem problema não. Mas a nós é dada uma promessa do reino de Deus. Fazemos parte do seu reino. E também no reino milenar estaremos com Cristo. Mas não devemos, e o que a Bíblia nos alerta, é para não nos preocuparmos de tal maneira com esse mundo, pensando que o reino de Cristo é aqui, e querer viver somente aqui, esquecer da grande responsabilidade nossa, que vamos falar isso à noite, continuação aqui no livro de Atos. Grande responsabilidade que ele nos deu. Então, a promessa de Cristo para nós, temos hoje esse reino, mas não é dado como dívida, mas sim como graça. E o reino de Deus, irmãos, não é dado como dívida, e sim como graça. Graça é algo imerecido. Uma vez eu vi o pastor ensinando na televisão que você podia prensar Deus na parede, porque ele estava te devendo, prometeu. Por acaso Deus te deve alguma coisa? Eu digo, oxe, meu amigo, você amanheceu respirando hoje de manhã? Está respirando? Tá. Acordou? Foi. Tomou café? Tomou. Quem te deu isso? Pertence a quem tudo isso? A
Deus. Deus não te deve nada. Então, o reino dele, a nossa participação no reino de Deus, não é uma dívida que ele tinha para conosco. Pois ele já havia pago a nossa dívida para nós participarmos desse reino. Ele pagou a nossa dívida para participarmos desse reino maravilhoso. Foi graça e misericórdia do Senhor. Foi graça, irmãos, e foi graça, graça sobre graça. Não tem aquele hino que diz maravilhosa graça? E tem outro hino, é um hino também avulso, que diz, foi pela graça. O título Amazing Grace. Foi baseado em fatos reais mesmo, da história de um homem quando ele se converteu. Ele era um homem que comprava muitos escravos. Então aquele hino, que é Amazing Grace, né? Graça incomparável. Então a graça de Cristo nos alcançou para fazermos parte do seu reino. Isso é maravilhoso. É o que Jesus estava passando para os discípulos, eles não estavam entendendo. E você pode até criticar os discípulos, mas olha que também hoje isso acontece. Quantos crentes estão mais preocupados com a corrida do bem material que com a vida espiritual, esquecendo que o reino de Cristo não é desse mundo. Jesus Cristo, ele é o sumo pastor de todo o rebanho. Irmãos, eu tenho um pensamento comigo, esse é meu pensamento. Se você quiser discordar, você tem toda a liberdade de discordar. Mas eu digo sempre assim, eu não me considero o pastor dessa igreja, eu sou o pastor auxiliar. Porque você sabe quem eu considero como o pastor titular dessa igreja? É Cristo, o nosso bom pastor, do qual eu sou ovelha. Então eu sou o pastor auxiliar dele. Estou aqui, né? Bem, perante a lei, eu sou o pastor presidente da igreja, responsável por ela, para representá-la judicialmente e extrajudicialmente, o que for necessário. Mas conduzindo esse rebanho do Senhor, por que eu me considero pastor auxiliar? Porque eu preciso dele para conduzir vocês. Porque esse rebanho é dele. Então, ele é o sumo pastor. O sumo pastor quer dizer, está superior a todos os outros pastores. Nós somos pastores humanos. Todos os pastores, homens, estão submissos a eles e devem agir em seu nome e também prestarão contas a ele no final. Todos vão de prestar conta ao mestre no final. Todos vão prestar contas. Todos os pastores, ministros, que pregaram, que ensinam, que cuidam do rebanho do Senhor. Deus vai chamar para prestar conta. Sabe por que muitas das vezes, às vezes parece até que o pastor está chato, mas é por causa dessa responsabilidade diante de Deus com o seu rebanho. Irmãos, isso aqui é mais precioso do que o ouro de Ofir, esse rebanho do Senhor. Por isso que o diabo faz de tudo para querer estragar a sua vida, tirar uma ovelha do caminho do Senhor, porque ele sabe quão valioso é. Você sabe que uma ovelha é tão importante, é tão valiosa, que Jesus disse, olha, que ele não troca uma só ovelha por todo mundo. Ele disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu veio o filósofo dizendo, perder a alma significa você perder a sua dignidade, perder não ser mais do que tanta coisa, só coisa do ser humano, da filosofia. E Jesus estava falando da salvação da vida eterna. Então, quanto vale essa alma para Cristo? Ele vai julgar pastores para prestarem conta do trabalho que fizeram, se foram fiéis no cumprimento de seus trabalhos dentro de suas ordens. O pastor ele tem que agir dentro das ordens de Deus. É assim que ele está dizendo, ele vai voltar, ele disse que voltaria. Mas cada pastor deve trabalhar, pedindo a Deus direção. Tem 3 coisas que eu peço a Deus que Ele não me deixe fazer. Número 1, nunca conduzir o rebanho de Deus com mão de ferro. 2, nunca como minha propriedade. E 3, não por ganância. Se fosse por dinheiro, não me interessava a doutrina, não me interessava coisa nenhuma, e eu estava enviando currículo para as outras igrejas. Eu estava conversando com as pessoas, ei, tem alguma igreja que tem aí, que está sem pastor, que está pagando bem?
Eu disse até outro dia, né, que uma pessoa conversando comigo disse, a nossa igreja está sem pastor, ela paga 7 mil reais lá para o pastor. Aí eu já poderia mandar um currículozinho para lá, né? 7 mil reais já é alguma coisa, né, irmão? Eu poderia mandar meu currículo. Não, a gente vai conforme a música toca, conforme a zona está, mas lá eles têm um costume assim. Não, a gente se adapta, não tem problema não. O importante é o dinheiro no final do mês, no meu bolso. Não trabalhe por ganância, meu filho. Jesus mostrou isso, não é posição. E olha, a igreja lá tem mais membros do que aqui. Mas isso não me atrai. Não mexe comigo. Os que arduamente trabalham, ou trabalharam, e cumpriram com seu dever, receberão das mãos do sumo pastor uma recompensa de glória eterna, uma coroa que não se desfaz. Isso aqui, irmãos, ele estava falando isso aqui tudo do reino dele, e dizendo aos discípulos que isso aqui iria acontecer, para eles trabalharem, porque a recompensa da posição que eles queriam, estavam pensando que a mãe deles pediu, só viria no final. Trocar a cruz pela coroa, só viria no final. Então, lembrando que também a todos os crentes, que é prometida a coroa de glória de vida, está lá em Tiago 1,12. Também a coroa de justiça, 2 Timóteo 4,8. E a coroa de gozo, 1 Tessalonicenses 2,19. Todas essas coroas são incorruptíveis. O pastor está prometido a ele a coroa de vida. Essa coroa eterna, que não murcha. Muitas das vezes a gente chora, vezes à noite. Muitas das vezes à noite, o pastor, às vezes, ele está levando aquela ovelha, aquele irmão, você nem imagina. Quantas das vezes à noite ele está diante do Senhor, vem chorando por aquele irmão, chora pelo seu rebanho, pelo rebanho de Deus. Senhor, olha esse irmão, essa ovelha, você está roncando lá na tua rede, lá na tua cama. Quantas das vezes eles estão ali orando, clamando a Deus por você, por uma ovelha. E por muitas das vezes são ovelhas ingratas, que são uma pedra no sapato dele, mas mesmo assim, ainda ele está orando, porque ele sabe que tem uma recompensa final, que ele está trabalhando para alguém, que é dono do rebanho. Concluindo, não podemos deixar que a ansiedade em relação a posições que pretendemos obter na vida venha ocupar nosso pensamento. Irmãos, os discípulos entraram no estado de ansiedade. Isso nos deixa como exemplo que nós não podemos entrar nesse estado de ansiedade em relação às posições que temos de ocupar, que nós almejamos. Que isso venha para encher o nosso pensamento e nos deixe totalmente à vontade aos bens materiais. A nossa mente totalmente ocupada pelas posições materiais e não por aquilo que temos que fazer. Então, que isso chegue a tal ponto de esquecermos que temos uma promessa dada por Cristo, que é mais importante do que qualquer posição que imaginamos obter nessa vida terrena. Temos uma promessa por Cristo, temos as coroas que Ele nos prometeu. Isso são mais importantes do que qualquer posição que nós venhamos obter em nossa vida. Ser um médico é muito bom na vida, não é isso? Se na nossa igreja tivesse vários médicos aqui, odontólogos, né? E nós temos médico veterinário. Mas lá no interior, não sei se as pessoas gostam dos médicos veterinários, né? Não sei se teria muita função. Porque nós temos Tainara, né? Doutora Tainara, médica veterinária. Mas a gente, quem sabe, investigar por lá se os cães deles lá precisam de orientação, né? Aí, a gente pode levar a Tainara para dizer para ele levar os cães deles. Mas, você já imaginou aquilo que Deus pode fazer por você? Aquilo que você tem, a sua posição, transformar isso em benefício de alguém para o crescimento do reino de Deus? Então, que a nossa posição não venha tomar o nosso tempo de servir a Deus. Não esqueçamos de que Cristo prometeu ao seu pequeno rebanho uma posição de glória, glória que o mundo não pode tê-la.
pois pertence exclusivamente aos crentes em Jesus Cristo. É isso que ele nos lembra. Lembre-se dessa posição que nós temos, uma posição de glória. E essa glória, irmãos, é maior do que qualquer posição que qualquer homem imagine ter nessa vida. Posição de rei, sua majestade, de presidente, de ministros, de tudo isto. Você tem uma posição dada por Deus, que está acima de tudo isso, que é mais importante. E que Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Essa é a nossa meta. Primeiro, o reino de Deus. Os discípulos esqueceram disso, mas a palavra de Deus nos lembra hoje, para que não venhamos cometer o mesmo erro, lembrando de que primeiro é o reino de Deus, depois as outras coisas, porque é Ele quem acrescenta. Assim, vivamos a cada dia, esperando Jesus voltar. Vamos orar. Pai, abençoa cada pessoa que ouviu Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, a não vivermos preocupados com as posições somente, pensando, ó Deus, no bem material, na nossa vida material, no crescimento material, mas que possamos pensar no crescimento espiritual, pensar, ó Deus, no Teu reino, que precisa ser expandido, para que o Teu nome seja conhecido em tudo. Que esteja a cada dia em nossa mente a posição de glória que o Senhor nos prometeu. E o Senhor disse ao Teu pequeno rebanho que deve descansar em Ti. Tu és o sumo pastor, e quando o Senhor vier, o Senhor vai recompensar a cada um por tudo o que fez para contigo. Ajuda-me a conduzir o Teu rebanho, de maneira que em tudo seja engrandecido o Teu nome. Abençoa todos quantos vieram nessa manhã, e abençoa todos quantos nos acompanham através desta live. Porque nós te pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.